Em 1959, em plena Guerra Fria, um grupo de experientes esquiadores foi fazer uma expedição rumo a uma montanha na Sibéria. Os 9 aventureiros chegaram a montar acampamento, mas nunca terminaram sua viagem. Dias depois, seus corpos foram encontrados desfigurados, seminus e sem qualquer vestígio de um ataque. O incidente misterioso ficou conhecido como o Passo de Dyatlov e marcou a história. Seja bem-vinda e bem-vindo ao Um Dia na História. E hoje você vai conhecer o dia que esquiadores foram assassinados por uma desconhecida força da natureza. Tudo começou com Igor Dyatlov, um estudante de engenharia de 23 anos do Instituto Politécnico de Ural, hoje chamado de Universidade Técnica Estadual de Ural. Igor chamou mais 9 amigos. A grande maioria tinha entre 20 e 24 anos, com exceção de Alexander Zolotaryov, um instrutor de esportes da universidade que tinha 38 anos. Até os mais jovens tinham experiência em expedições de esqui, então o trajeto não deveria ser problema. O objetivo era chegar à montanha Otorten, uma das montanhas Urais. A caminhada começou em 27 de janeiro de 1950. Para se guiarem e deixarem registros, os estudantes fotografavam e anotavam os detalhes da viagem. Logo no começo da viagem, um dos estudantes, Yuri Udin, teve problemas. Yuri sentiu fortes dores nas articulações e, por conta do frio, resolveu deixar a expedição. Ao retornar para casa, o estudante não tinha ideia de que as dores tinham forçado a fazer uma escolha que salvaria sua vida. No dia 1º de fevereiro, as condições meteorológicas pioraram. Ventos fortes começaram e poderiam confundir os expedicionários. Então, resolveram acampar ali mesmo. Os 9 montaram uma barraca ao pé da montanha Kholat Syakhl, que significa Montanha dos Mortos na língua do povo indígena que vive por ali, os Mansi. A partir daí, o que aconteceu permanece um mistério. Os viajantes nunca mais voltaram. Por causa disso, uma equipe de busca foi montada. O local de acampamento de Dyatlov e seu grupo foi encontrado no dia 26 de fevereiro. A barraca estava rasgada de dentro para fora e a maioria dos pertences dos esportistas estava lá dentro. Como o local tinha muita neve, os corpos foram encontrados apenas semanas depois. 2 deles estavam em uma floresta a 500 metros do acampamento. Eram homens seminus, sem sinais de violência. No meio do caminho, mais 3 corpos foram encontrados em posições que indicavam que estavam tentando retornar para a barraca. Também não estavam machucados. Todos esses pareciam ter morrido de hipotermia, já que a temperatura na noite da tragédia batia os 25 graus negativos. Os 4 corpos restantes só foram encontrados 2 meses depois. Foram justamente eles que intrigaram os investigadores. Um dos cadáveres tinha o crânio quebrado e os outros 2 tinham recebido um monstruoso e fatal impacto no peito que rompeu as costelas. Além disso, um dos corpos tinha perdido a língua e alguns estavam com os olhos fora de órbita. O mais bizarro é que alguns apresentavam níveis de radiação acima do normal nas roupas e suas peles estavam em uma cor alaranjada incomum. A tragédia ficou conhecida como Incidente do Passo de Dyatlov, por conta do estudante que organizou a expedição. Já o nome Passo é dado a uma região mais baixa de uma montanha que possibilita uma passagem mais facilitada para o outro lado. A investigação soviética da época não foi nada conclusiva. A tragédia foi atribuída a uma força natural desconhecida, seja lá o que isso queria dizer. Como a União Soviética era muito fechada e conhecida por esconder eventos, as causas permaneceram sigilosas. A estranheza do caso gerou muitas teorias da conspiração. O que poderia ter assassinado essas pessoas? Por que a barraca foi rasgada de dentro para fora? Se eles rasgaram para fugir, estavam fugindo do quê? Como expedicionários experientes poderiam morrer de hipotermia? As teorias que surgiram como respostas são das mais variadas. Há quem diga que foi um Yeti, uma espécie de homem das neves. Outros falaram que o governo soviético testou alguma arma secreta no local e, por isso, encobriu o caso. Alguns conspiracionistas até atribuíram as mortes a OVNIs e alienígenas. Porém,
A teoria mais plausível e pé no chão dizia que as causas das mortes teria sido uma avalanche, uma misteriosa e silenciosa avalanche que praticamente não deixou rastros. Estranho, não? Bom, para resolver o caso, autoridades russas reabriram as investigações. Em 2019, a conclusão foi realmente a de uma avalanche, mas ainda havia muitos furos. Detalhes científicos eram ausentes no relatório da investigação. Não havia explicação para como um evento assim teria acontecido sem nenhuma evidência documentada deixada para trás. Como sabemos, a Rússia é conhecida por sua falta de transparência, o que deixou muitas dúvidas sobre essa explicação dada em 2019. Para começar, o acampamento tinha sido feito em um local com apenas 23 graus de inclinação. O mínimo para que uma avalanche aconteça é de 30 graus. Ainda por cima, não houve queda de neve que pudesse aumentar o peso da carga de neve na encosta para provocar o colapso. Outra coisa, as lesões não pareciam provocadas por uma avalanche. Quem morre soterrado geralmente sofre apenas asfixia. Segundo as investigações, houve um intervalo de pelo menos 9 horas entre o corte que os integrantes da equipe fizeram na encosta para retirar a neve e montar a barraca e a suposta avalanche. Esse atraso interessou a Alexander Puzrin, engenheiro geotécnico de um Instituto Federal de Tecnologia da Suíça. Johann Gaume, chefe do laboratório de simulação de avalanche de neve de outro Instituto Técnico Federal, conheceu Puzrin na época da investigação do caso em 2019. Os dois se uniram para criar modelos analíticos e simulações de computador para recriar o evento. Eles descobriram que, na verdade, a inclinação do local não era apenas de 23 graus, chegava perto de 30, o requisito mínimo para ocorrer uma avalanche. Também descobriram que havia uma camada de neve subjacente na montanha que não se aglomerou, ou seja, uma base fraca e escorregadia havia se formado. Uma outra camada de neve em cima dessa poderia facilmente deslizar e formar uma avalanche. Quando a equipe retirou a neve para montar a barraca, acabou desestabilizando a encosta. O mais provável é que alguns ventos trouxeram grandes quantidades de neve para o local, que já tinha uma encosta precária por causa da barraca. Isso também explica o atraso de 9 horas entre o corte na neve e a avalanche. Foi o tempo necessário para a neve trazida pelo vento se acumular. O mesmo vento que os estudantes notaram ter aumentado. As simulações de computador mostraram que a avalanche teve o formato de um bloco gelado de 5 metros de comprimento. Mas como um bloco pequeno fez ferimentos tão graves? Para conseguir a resposta, Johann Gaume precisou recorrer aos estúdios Disney. Sim, o pesquisador ficou tão impressionado com a forma como a neve foi animada no filme Frozen que decidiu pedir ajuda aos animadores do filme. Utilizando do código usado por eles, Gaume conseguiu fazer um simulador de avalanche. Seu objetivo era claramente menos divertido que o dos animadores. Ele queria simular impactos de avalanche no corpo humano. Os modelos de computador demonstraram que um bloco de neve pesada de 5 metros poderia quebrar facilmente costelas e crânios de pessoas dormindo em uma cama rígida. Portanto, o caso foi resolvido. Bom, pelo menos até o momento da avalanche. O que aconteceu depois ainda permanece um fato misterioso, mas existem especulações plausíveis. Uma vez feridos e com medo, os expedicionários rasgaram a barraca de dentro para fora e tentaram fugir. Todos foram encontrados fora da tenda, o que indica que os feridos foram carregados pelos mais saudáveis. Enquanto fugiam para a floresta, é possível que alguns tenham morrido por causa dos ferimentos. Já os demais devem ter morrido de hipotermia por causa do frio. A falta de roupas pode ser explicada pelo desnudamento paradoxal. Esse desnudamento ocorre quando a pessoa está sofrendo tanto de hipotermia que fica confusa e agitada e acaba retirando as próprias roupas. Felizmente, isso só piora a situação. Já a falta dos olhos e da língua de algumas vítimas pode ser explicada por animais que passaram por ali e resolveram se alimentar. Bem, essas últimas questões são plausíveis, mas ainda permanecem em aberto. A verdade é que mesmo esse novo estudo não explica tudo o que aconteceu em 1959. O caso Dyatlov
provavelmente nunca será encerrado completamente. Há muito mistério para ser descoberto. No entanto, pelo menos temos um pequeno vislumbre do que aconteceu naquela fria noite ao pé da Montanha dos Mortos.